1 Coríntios 11, 23, todos acharam? Amém? O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus e meu Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja em nosso meio, manifeste-se em nosso meio, Senhor, e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos alimenta, Senhor, e fortalece a nossa fé. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa breve mensagem de ceia, eu li aqui um texto que é muito famoso, óbvio, é o texto que nós usamos para a leitura responsiva da ceia do Senhor, que é o capítulo 11 de 1 Coríntios. Só que, obviamente, às vezes nós não nos atentamos a alguns detalhes do texto. E quando nós vemos esse texto, nós percebemos que Jesus ele usa uma palavra diferente quando ele fala dos elementos da ceia. Nós percebemos que quando Jesus fala do pão, a Bíblia, ele diz assim: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Só que quando ele fala do vinho, que ali simboliza o seu sangue, ele não só fala, olha só, tomam esse cálice, fazem isso em memória de mim. Ele não faz a mesma coisa. Então com o pão ele fala: ó, tomai e comei, esse é meu corpo, ponto. Só que com o vinho ele adiciona uma informação, que é: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Ou nas outras traduções que eu acho que melhor deixa claro, diz: esse é a nova aliança do meu sangue. Então, o que nós estamos vendo aqui é que ele adiciona uma informação que ele não havia falado anteriormente. Ele fala agora: esse cálice simboliza o meu sangue, e ele é o símbolo de uma nova aliança, de um novo testamento. É disso que ele está falando. Ele começa diferente a expressão. Ele foca: olha só, isso aqui é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. E por que Jesus ele dá um foco na questão do seu sangue, seu novo testamento, a nova aliança, o novo pacto? É porque nós sabemos que desde a antiga aliança, e na verdade não só desde a antiga aliança, mas até em outros povos, existe a noção básica de que para que haja alguma coisa de aproximação com Deus, perdão, é necessário sacrifício. Essa ideia está clara no Antigo Testamento. Nós temos outros povos, como os babilônicos, que tinham também essa mesma ideia. E Jesus agora chega e fala: olha só, essa ceia, esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, é a marca, é a aliança que eu fiz no meu sangue. E por que para nós isso é importante? Porque ele está dizendo que agora o que selaria o testamento, o que selaria essa nova aliança com Deus, não seria o sangue de animais, não seriam pessoas sacrificando animais, não seria, como era no Antigo Testamento, sacrifício de algumas espécies de bichos. Não. Jesus está trazendo uma informação maravilhosa para a igreja. O Novo Testamento que eu faço, a nova aliança de Deus com o seu povo, não é em sangue de animais, como diz Hebreus 9, que todo ano precisava se repetir. Não. Agora a nova aliança que Deus está deixando para nós, está nos proporcionando, não é uma aliança feita por sangue de animais, não é uma aliança feita por aquilo que as pessoas podiam comprar ali, aqueles animais, e oferecer. Não é mais. Agora a aliança que Deus está oferecendo ao seu povo é, primeiro, uma aliança feita com Jesus. A nossa aliança com Deus, ela tem um distintivo. Ela é uma aliança feita com Jesus intermediando. Só que maior e melhor do que isso, essa aliança é feita com Jesus pelo seu sangue. E por que
para nós é maravilhoso, porque aquilo que, e Paulo vai falar muito bem isso em Romanos, aquilo que a lei de Deus, a lei não podia combater, porque a lei, e Paulo fala sobre isso, a lei ela não tem poder de regenerar, a lei ela não tem poder de descontaminar no sentido de qual? A lei ela só demonstra a falha humana, a lei ela mostra aquilo que está nos afastando de Deus, a lei ela descortina a nossa depravação e a nossa falha, mas a lei não tem o poder de nos blindar contra o pecado, nunca teve, e Paulo vai falar isso. A lei de Deus ela veio para mostrar o pecado, e não é à toa que Paulo fala que o poder do pecado se é potencializado por causa da lei. Então a lei de Deus ela tinha o papel de descortinar a nossa depravação, só que o sangue de Jesus não só é o Novo Testamento, mas o sangue de Jesus tem poder para desfazer todas as obras que o pecado fez em nós. E por que nós vemos isso? Porque nós vemos que a Bíblia nos mostra que o pecado nos escravizou. 1 Pedro, o apóstolo vai dizer que por aquilo que você é vencido, você se torna escravo. O pecado, ele transformou o homem em escravo. O homem já não consegue nem ter uma força de vontade para mudar. O homem não tem força contra os seus impulsos. Tem muitas pessoas que você conversa, e a pessoa está escravizada por algum pecado, e a pessoa fala: meu amigo, eu sei que não é bom, eu sei que eu não deveria estar fazendo. A questão não é saber, é que a pessoa não consegue sair. A pessoa não se liberta daquilo, não dá, ela não tem força, ela não tem poder, porque ela se tornou escrava. Quantas das vezes nós vemos pessoas que a gente fala sobre, às vezes, drogas, o alcoolismo, seja o que for, prostituição, seja o que for, e a gente fala para a pessoa: isso é errado, e a pessoa fala: eu sei que é errado. Não é falta de informação, mas ela não consegue, porque o pecado, ele escraviza o homem. Só que por que a nova aliança de Jesus foi feita pelo seu sangue? Porque o pecado nos escravizou. Mas Efésios 1,7 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Enquanto o pecado nos escraviza, o sangue de Jesus nos traz redenção. O que é redenção? Redenção é uma palavra que significa dar liberdade por pagamento. Era a palavra usada para alguém comprar a escravidão de um escravo, era para comprar aquela posse daquele escravo. O escravo era redimido quando alguém pagava o seu preço, o preço daquela escravidão. Quando alguém era tirado da escravidão ou era comprado por alguém, aquilo era redimido, é uma redenção. Então Jesus está dizendo aqui que o pecado escravizou vocês, mas a aliança que vocês têm comigo hoje, essa aliança que é simbolizada no cálice da ceia, ela trouxe o pagamento de uma dívida, ela trouxe libertação do pecado, aquilo que antes te escravizou. Em Jesus você é liberto. Pelo sangue de Jesus, nós temos redenção, liberdade, segundo a riqueza da sua graça. Mas a Bíblia também vai dizer que o pecado não só nos escravizou, mas o pecado também nos condenou. Não é à toa que João vai dizer no capítulo 3, versículo 17, que aquele que não crê já está condenado. Isso é um texto que muita gente não para perceber o impacto do texto. É que o texto está dizendo de João que a pessoa que está fora de Deus, não está em Deus, não está em Cristo, ela não será condenada. O texto diz que ela já está condenada. O que a pessoa vive já é uma condenação. Só vai sair a sentença. Ela já está condenada, não tem chance. O pecado nos condenou diante de Deus a uma eternidade sem Ele. Mas a Bíblia diz que em Romanos 5,9: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira vindoura. Então o que o texto está dizendo?
é que o pecado me condenou, mas o sangue de Jesus, que é o que selou a nossa nova aliança com Deus, esse sangue nos justificou. O pecado nos trouxe condenação, mas o sangue de Jesus nos trouxe justificação. Agora nós já não somos mais condenados, mas agora diante de Deus nós somos justificados. Diante do tribunal de Deus, nós somos vistos por Deus como alguém que foi perdoado. O pecado nos condenou, mas nós que estamos em Cristo Jesus fomos salvos da sua ira, e não nos preocupamos mais com isso. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus, que nós simbolizamos aqui na ceia e demonstramos isso, que pelo seu sangue nós somos justificados da condenação de Deus. É por isso que nós celebramos a ceia. Mas a Bíblia também diz que o pecado trouxe contenda. O pecado, Paulo vai dizer que a simples inclinar, o simples inclinar da carne já é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e odeia e punirá aqueles que vivem no pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado, hoje os homens têm uma briga com Deus, eles estão em guerra com Deus. Eles não são amigos de Deus, eles são inimigos de Deus. E a gente sabe muito bem na Bíblia o que Deus faz com os seus inimigos. Mas o pecado nos trouxe uma briga com Deus. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1:20, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então o sangue de Jesus, se o pecado nos trouxe inimizade com Deus, o sangue de Jesus, que é o que sela a nossa aliança, nos trouxe reconciliação com Deus. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas hoje nós estamos reconciliados com Deus. E é uma reconciliação tão poderosa, que a Bíblia, Jesus vai dizer para os seus apóstolos uma frase tão linda que muita gente às vezes não percebe. Ele fala assim: vocês já não são apenas servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas agora eu vos chamo de amigos. Olha o nível de intimidade. Vocês não são apenas servos, vocês são amigos de Deus. Meu irmão, se isso não te deixa maravilhado, eu não sei mais o que te deixará. Eu não sirvo apenas a Deus, Deus é o meu amigo. Isso é lindo. O sangue de Jesus trouxe uma reconciliação tão poderosa, que hoje a gente pode olhar para Deus e chamar de amigo. Ele não é só o nosso Senhor, mas Ele é o nosso amigo. Olha que reconciliação tamanha foi feita. Ele é o nosso amigo. Mas a Bíblia também diz que o pecado também nos sujou. O pecado nos manchou. O pecado nos deixou impuros. O pecado maculou a nossa vida por completo. Todas as áreas da nossa vida o pecado sujou e depravou. Ele manchou tudo. Mas o sangue da nova aliança, Hebreus 9,14 vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo puro a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem a Deus. O que antes o pecado sujou, agora o sangue de Jesus purifica. Antes o que o pecado deixou maculado, Jesus agora limpou. O nosso passado não mais tem efeito conosco diante de Deus. O passado pode ter consequências, óbvio, mas o passado nosso não nos inferioriza mais diante de Deus, como se o nosso passado ficasse nos perseguindo. Não. Porque Jesus está dizendo que pelo sangue dele, ele nos purificou. É por isso que a gente vê às vezes pessoas dizendo assim, e muita gente fica chateada com isso: agora vai virar crente? Fez tudo o que fez, agora vai virar crente? Exatamente. A pessoa fez tudo o que fez, e
graça de Deus. Interessa isso. Fez tudo isso, agora virou crente? Sim, porque o meu pecado nunca será maior do que a graça de Deus. Eu fiz coisas inefáveis, eu fiz coisas indizíveis, mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E agora a gente pode dizer, algo mais que a neve. Mas a Bíblia também diz que o pecado nos depravou. O pecado mudou as afeições humanas. Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos que essa depravação, essa mudança dos instintos e das vontades humanas foi tão grande que Paulo vai falar sobre aqueles que se ardem pelo mesmo sexo. Ele vai falar ali sobre a idolatria. Ele vai dizer que a depravação ela mudou a mente do ser humano. Ela mudou suas afeições, seus sentimentos. Ela transformou o ser humano. O pecado ele não só suja, mas ele também modifica o comportamento e a mente de uma pessoa. Ele deprava completamente as afeições e sentimentos humanos. Ele faz coisas que às vezes não conseguimos entender. O pecado ele consegue fazer coisas que a pessoa às vezes diz que nunca chegaria a esse ponto e chega. O pecado ele é como um abismo. Aquilo que você imagina nunca ter feito e eu fazer na sua vida, o pecado não consegue levar. O pecado ele sempre vai um pouco a mais. O pecado ele sempre tem esse poder depravador de destruir tudo. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus 13:12 que até esse poder que o pecado teve de mudar o ser humano, de depravar sua mente, suas afeições, os seus sentimentos, Hebreus 13:12 vai dizer, por isso também sem Jesus, para si santificou um povo próprio pelo seu sangue. Aí ele vai dizer, padeceu fora da porta, está falando da sua morte, que foi fora dos portões de Jerusalém. Ele vai dizer que o seu sangue agora santificou para si um povo. Então, o pecado tem o poder de depravar e mudar as afeições humanas. Mas o sangue de Jesus que comemoramos aqui na ceia, ele não só nos limpou, ele não só nos tirou a inimizade, não só tirou a escravidão, mas a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus também santifica. É por isso que a gente diz que não existe pecado tão grande que Jesus não possa mudar. É por isso que a gente fala para as pessoas, meu amigo, se você quiser vir para a igreja só para você largar o que você tem que largar, tu nunca vai vir, porque você não tem força. Não adianta, você nunca vai ter força contra o pecado, porque o pecado escraviza, ele deprava. Só que quando você vem até Cristo, o sangue de Jesus não só lava a sujeira, mas o sangue de Jesus também transforma. Ele muda aquilo que o homem fazia, já não faz mais. O sangue de Jesus que comemoramos aqui, ele não só tirou a condenação, não só nos reconciliou, não só nos limpou, mas ele mudou o coração do homem. O sangue de Jesus santifica o povo para Cristo. Nós estamos aqui comemorando na ceia um sangue que não só limpou a imundície nossa, mas ele transformou o nosso coração. Ele mudou as nossas afeições. Ele muda o ser humano. O sangue de Jesus santifica até o mais vil pecador. Aquela pessoa turbulenta, Jesus faz dele uma pessoa mansa. Aquela pessoa imoral, Deus faz dela uma pessoa pura. O sangue de Jesus transforma o coração humano. Isso é magnífico, porque a gente às vezes vê pessoas e olha assim, pessoas que foram completamente depravadas, completamente imorais, pessoas que às vezes vêm do tráfico, vêm do que for, pessoas que são hiperagressivas, são violentas, são sanguinárias. Aí quando se converte, vira uma pessoa mansa, porque o sangue de Jesus ele também muda o coração do homem. Nós não podemos ter como desculpa que eu nasci assim, eu sou assim, esse é meu jeito, esse é meu temperamento, esse é meu caráter, eu fui criado assim, eu nasci assim. Não,
o sangue de Jesus também tem poder para santificar as suas mãos, para santificar os seus olhos e para santificar os seus pés. O sangue de Jesus tem poder para isso. E por último, o sangue não só nos depravou, mas como consequência dessa escravidão, condenação, briga, sujeira e depravação, o sangue nos afastou de Deus. Antes o homem que caminhava com Deus e falava com Deus, nós vemos isso claramente ali em Gênesis. Ele caminhava com Deus. A gente vê a história, a conversa de Adão ali com Deus é de uma intimidade muito grande, andava junto. E o pecado, ele conseguiu afastar o homem de Deus. O homem está distante de Deus. O homem está infinitamente longe de Deus. Só que a Bíblia fala uma coisa maravilhosa, que por esse sangue que a gente comemora aqui na ceia, Paulo vai dizer em Efésios 2,13 assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo vocês chegaram perto. O que antes o pecado que nos afastou de Deus, agora é o sangue que nos aproxima de Deus. É por isso que uma das coisas que a reforma protestante traz é que o catolicismo tem essa coisa da mediação, o sacerdote mediando a pessoa e Deus. E a reforma vai trazer essa ideia de volta, que nós não precisamos de mediadores, nós não precisamos de um sacerdote que leva as nossas coisas para Deus. Não. O que os reformadores, o que trouxeram toda a nossa bagagem teológica que nós temos hoje, eles vão dizer: nós não precisamos, porque nós temos livre acesso a Deus. Quando nós oramos, nós estamos acessando o trono de Deus. Quando nós nos reunimos, nós estamos acessando o trono de Deus, a presença de Deus. Quando nós nos ajuntamos para cultuar, a gente às vezes perde essa noção, nós estamos nos apresentando diante de Deus. É o acesso a Deus, que antes o pecado afastou, agora pelo seu sangue nós estamos perto de Deus. E essa proximidade é tão grande, e aqui para eu encerrar, é tão grande, que a promessa máxima para o cristão é que esse sangue não só nos aproximou de Deus espiritualmente, que realmente Deus não está fisicamente aqui, Ele está espiritualmente. Porque o homem não tem, mesmo santificado por Deus, ele ainda não consegue ouvir a Deus. Nós vemos nas passagens do Antigo Testamento que os homens, Moisés viu a Deus de costas. Deus fala para Moisés: vira de costas, você não vai me ver frente a frente. Você não vai me ver. Isaías viu Deus, entrou quase numa depressão. Eu sou um homem de impuros lábios. Uma tristeza que ele teve diante de quem Deus é tão santo. Então, Deus, ele não está pessoalmente, ele está espiritualmente, mas o sangue de Jesus que nós aqui tomamos posse através da ceia. Esse sangue é tão poderoso, esse sangue é tão magnífico, que esse sangue não só nos deu acesso a Deus espiritualmente, mas a promessa que nós encontramos em Apocalipse é a promessa do acesso a Deus para sempre, é do acesso físico a Deus. Não é que Apocalipse diz assim, no capítulo 22: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do seu Cordeiro. E no meio da praça dessa cidade, de um lado e de outro, estava a árvore da vida, fala de eternidade. A árvore da vida fala que quem está ali pode acessar a eternidade, que a árvore da vida dá o fruto da eternidade. E essa árvore produz 12 frutos, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E ele diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nenhuma maldição haverá mais. Nenhuma. A maldição do pecado, pode ser o que for, não haverá mais. Porque nela estará o trono de Deus e do seu Cordeiro. Aí o texto vai dizer que agora é o melhor: e os seus servos
o adorarão. Então está falando da cidade santa, que lá no meio da cidade está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E o texto diz assim: e os seus servos o servirão. Aí você vai falar, mas eu já sirvo a Deus. Mas o texto vai continuar dizendo: e contemplarão a sua face. Antes o que Moisés não pôde ver, só viu descosta. Antes o que Isaías viu, e distante ainda, e mesmo assim impactou. Antes o que os homens do Antigo Testamento tiveram um lampejo. Agora a Bíblia diz que esse sangue foi tão poderoso em nos dar acesso a Deus, que quando estivermos com Ele, nós o veremos face a face. E aí ele diz: e já não haverá mais noite. A presença de Jesus vai ser tão grande que não haverá mais noite. E não precisarão de luz de lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor nosso Deus brilhará sobre tudo, e reinará para sempre. A presença de Deus vai ser tão grande, mas tão grande, que não vai precisar mais de sol, porque a presença dele vai iluminar tudo. A presença dele vai fazer com que a luz do sol seja bobagem, seja dispensável. Tamanho vai ser a presença dele nesse dia. Mas o que está de lindo aqui, irmão, que esse sangue, ele nos deu acesso, porque nós serviremos a esse Deus. E nesse contemplar tão fantástico da glória de Deus, nós veremos a Ele face a face. Irmão, eu não sei se isso para você é pouca coisa. Para mim é tudo, poder um dia saber que o sangue de Jesus me deu um acesso tão poderoso, que é só questão de tempo para eu ver Deus face a face. Isso é magnífico, irmãos. Então hoje nós estamos aqui não só por causa de um calendário, que é uma vez por mês, uma cerimônia. Não, nós estamos dizendo que quando nós partimos e tomamos desse cálice, nós estamos dizendo: Deus, por esse cálice eu fui pelo pecado escravizado, mas pelo teu sangue eu fui redimido. Senhor, pelo meu pecado eu tive condenação, mas pelo teu sangue eu fui perdoado. Senhor, pelo meu pecado eu tenho inimizade contra Deus, mas pelo teu sangue eu fui reconciliado. Meu Deus, eu sei que pelo pecado eu fiquei sujo, mas o teu sangue me purifica. O meu pecado me depravou, mas o teu sangue me santifica. E o meu pecado me afastou, mas o teu sangue me aproxima dele, ao ponto que a Bíblia vai dizer que deveremos cear até que ele venha. Por que até que ele venha? Porque um dia cearemos com ele. Então o que a gente está fazendo aqui é um ensaio para grandes bodas do Cordeiro do capítulo 19 de Apocalipse acontecer. Cearemos com ele e estaremos com ele para todos sempre. Irmãos, se a ceia não te dá esperança, nada mais te dará. Quando você pega os elementos, você sabe: eu estou aqui treinando. Eu estou treinando porque hoje eu estou pegando um cálice, mas amanhã eu vou estar junto de Jesus pessoalmente. Hoje eu estou partindo um pão, mas eu vou estar um dia junto do próprio corpo de Cristo. Eu vou estar ali junto com Ele. Eu estou celebrando toda vez que eu pego o cálice, que um dia eu vou ver Ele. Eu estou dizendo que o pecado não tem mais poder sobre mim, porque o sangue de Jesus resolveu tudo. Ao ponto que nós temos hoje segurança em dizer, estamos seguros para dizer, estamos firmados numa fé que não tem medo de nada, mas ela só tem esperança e ansiedade pela volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ceia maravilhosa em nome de Jesus.